Você já sentiu sendo observado? Que algo está atrás de você, perto, só te olhando, debaixo da sua cama? Bom, é esse o sentimento que o filme de hoje quer usar para você sentir aquele frio na espinha. Tá curioso? Então bora pra jornada de Observadores. Já inscreve para ver mais filme de terror no canal. Começando uma floresta qualquer, aparece um meliante tentando ao máximo sair daquele lugar. Porém, já tá anoitecendo e ele não conseguiu o objetivo, tendo ideia de subir em alguma árvore pra fugir de alguma coisa. Ele se assusta com um periquito, cai igual merda no chão, se arrastando pra mochila dele e ficando lá na mó paz. Ele olha de longe e vê uma silhueta que não sei vocês, mas pra mim me parece um lobisomem pidão. Ele é puxado e levado pra toca, provavelmente morrendo. Mas assim, vamos concordar que esse cara já sabia dos riscos, como funcionava a floresta, e mesmo assim, saiu correndo igual idiota sem nenhum plano. Ele tá achando que tá em Maze Runner, só pode. Passando pra outra cena, vimos o pior tipo de ser humano, usuário de vape. Se quer ter câncer no pulmão, tenha de forma digna, não com a essência de Lemon Juice. A protagonista trabalha em uma loja de animais, o chefe dela chama ela pra ir ver um negócio rapidinho, e é o periquito dele, grande e amarelo. Tá pensando besteira, né? O chefe pede pra levar esse pássaro até uma cidade próxima pro norte, e ela aceita, dizendo que está bem, mesmo que seja o dia de aniversário da morte da mãe dela. Saindo do serviço, ela vai conversando com o periquito sobre a vida. Pelo visto, tá bem sozinha mesmo. Chegando em casa, ela começa a se preparar pra um encontro, e ela tem a mania de se mudar de cabelo e mentir para os caras por algum tipo de hobby, bem vibe sequestrador. Mas ela não faz isso, eu acho. No dia seguinte, já tá indo pra viagem com o pássaro, conversando pacas. No meio do caminho, ela recebe uma mensagem da provavelmente irmã dela, falando que está com saudade e já está na hora de superar a morte da mãe. Voltando pra viagem, vimos uma placa de várias pessoas desaparecidas. Pra um lugar com tanta gente que sumiu, acho que era pro país todo conhecer, mas pelo visto, a mídia tá com preguiça de divulgar isso. A louca tá escutando repetidamente o mesmo áudio e conversando com o pássaro. Essa mulher precisa de psicólogo o mais rápido possível. Eu não sei o que tá acontecendo, mas de uma cena pra outra, ela sai de uma rodovia e para em uma estrada de terra no meio de uma floresta. Ela, como mais esquisita que é, continua. E quem diria que depois de aparecer umas sonas nórdicas no carro, ele simplesmente para. E agora, o que será que ela vai fazer? 1. Ela vai ficar onde está e esperar pra ver se alguém aparece. 2. Vai tentar sinalizar ajuda. 3. Vai tentar conseguir conexão pra pedir ajuda. Qual você acha, hein? Você errou. Porque ela faz a quarta opção, que é entrar ainda mais pra floresta, com o pássaro na mão, gritando por ajuda. E fica aquela dúvida, é pior ficar perdido numa floresta ou encontrar alguém no meio de uma floresta escura? Qual é a sua opinião? Ela vai entrando cada vez mais fundo, mas decide retornar. Mas, ops, o carro sumiu. Ela desespera, ela sai correndo pra ver se encontra o carro. Passa um tempo e ela cansa e para no lugarzinho, apelidando o periquito de Darwin. Do nada, passa um monte de pássaro 3D perto dela. E sabe o que isso significa? Que é a hora do like. O chão começa a mexer e ela vê uma silhueta, uma velha. Ela sai correndo e a protagonista sai correndo atrás dela. Top coisa pra nos fazer na vida real. Ela corre um pouco e chega em um lugar onde tem a velha e mais duas pessoas. E aqui eu descubro o nome da protagonista. Acho que o filme falou antes, mas eu não prestei atenção. O nome dela é Mina. A velha fala que onde eles estão se chama puleiro e que é pra ela se levantar e é pra ela ficar de pé no espelho, porque os observadores estão chegando. Criaturas que gostam de olhar elas todas as noites. Pra você, Mina. Bem-vinda ao espetáculo. Essa ideia é muito maneira, vai. Talvez esse filme não seja a obra perfeita de terror, mas a premissa dele é muito boa. O suspense que o que está te olhando é muito foda, sendo quase obrigatório segurar a aparência dessa criatura até o final. É quase um charme, uma curiosidade sobre a aparência deles. Logo quando amanhece, a mina já sai toda apressada do puleiro, com o plano de fugir daquela floresta. Mas acaba que no caminho, ela vê figuras e outras ela nem vê. Igual esse momento aqui, quando eu vi, eu me senti aqueles caras que ficam caçando segredos nos filmes. Ela fica em choque e sai correndo, parando em um campo aberto, percebendo o quão grande é aquele lugar. Se encontrando novamente com a senhora de antes, começando um diálogo de explicação de como funciona aquele lugar. Ele causa alucinações das pessoas enquanto estão lá. Porém, há uma coisa que eles podem se guiar, que são os pontos de retorno, que fazem um círculo perfeito em volta do puleiro, sendo como um aviso que até naquele ponto você consegue voltar. Antes de anoitecer, ultrapassando ele, não tem mais volta. A senhora comenta que a pessoa que fez isso é chamada de professor, mas não dá muitas informações detalhadas. Voltando pro puleiro, parece que todo mundo aí se força a fazer coisas para agradar os observadores, talvez por medo deles entrar, como as moradoras começando a dançar como uma forma de entretenimento. Enquanto isso, a mina encontra uma fita, o Covil do Amor, um reality show que parece ser de pegar, que atrás está escrito que pertence ao professor. Pelo visto, esse professor gosta de uma sapecagem, deve que é o professor de sociologia. Na manhã do dia seguinte, o pessoal sai novamente para explorar, e a mina vai com a Kiara catar ervas para o pessoal. E aqui, descobrimos algo. Lembra desse cara aqui? Esse aqui. Bem, ele é o marido da Kiara, que saiu há 6 dias para ver se achava uma saída, e bem, ela acha que ele tá seguro. Ela não é muito boa de adivinhação não, vai. A Kiara anda mais um pouco e mostra isso para a mina. Um buraco. Tem vários deles espalhados pela floresta, formando vários túneis ligados uns nos outros. Essas são as tocas dos observadores. A Kiara informa que ela e o marido são os mais novos lá, estão em torno de 5 meses. Voltando para perto do puleiro, o pessoal comenta com a protagonista as 3 regras que não podem ser quebradas. Não fique de costas pro espelho. Não abra a porta depois de escurecer. Não se aproxime das tocas.
Fique sempre na luz. Nem um pouco perturbador, só estão parecendo aquele pessoal de seita. De noite, a mina tá novamente vendo o covil dos namorados. Enquanto isso, a câmera lhe dá uma passada do lado de fora. E pela primeira vez, as criaturas são mostradas de relance. E aqui, esse pessoal não tem nada pra fazer, né? De dia fica dormindo na toca e de noite fica travado stalkeando a galera. Gente esquisita. A mina dá uma levantada e se aproxima do espelho. E começa a batucar ele. E depois coloca o ouvidinho pra escutar. Essa garota tá procurando sarna pra se coçar, só pode. Não acontece nada. E ela volta pro sofá. Mas, na hora que ela vai dormir, os observadores começam a bater no vidro com muita força. Parece que não gostaram da brincadeira do pessoal. Só deixe eles te verem. A mina sai pra caçar com o Daniel e ele comenta que a velha Madeleine já foi professora, por isso que ela tá no papel de líder do grupo. A mina não confia muito na Madeleine e toma a brilhante ideia de influenciar o Daniel a entrar dentro de um covil. Meu Deus, que pensamento é esse? É tipo você querer se matar só porque não confia em uma pessoa. Você pode até achar a velha suspeita, mas você sabe que tem algo lá fora, que não é normal. E mesmo assim você prefere ignorar, entrar em um buraco com mais de 10 metros de profundidade, que você não sabe o que tem lá embaixo, só por pirraça. Bem inteligente da sua parte, hein? Lá embaixo existe um estoque de várias coisas. Para monstros, são um pessoal bem acumulador. Lá tem boneco, jornal, tudo que você precisa, até uma bike que ela decide levar. Enquanto o Daniel sobe com a bicicleta, a mina começa a escutar um barulho que não é muito legal, até que aparece só uma mãozinha, não muito amigável perto dela, só que se queima no sol. Na mesma hora, a corda chega, salva pelo gongo. No puleiro, o Daniel consegue fazer uma conexão da câmera com a televisão, conseguindo ter imagens da câmera saindo na TV. O pessoal tem a ideia de deixar ele do lado de fora, para ver se consegue ver os observadores. Eles continuam nesse plano, mas parece que tem algo errado. Os observadores não chegaram até agora, até que algo começa a mexer na porta, e na câmera tá só aparecendo os manguitos da pessoa. A Kiara escuta a voz do John, mas é impedida pela Madeleine, dizendo que é só um truque dos observadores, e começa a pedir para que a mina conte a verdade de aonde ela encontrou todos aqueles itens. E finalmente ela decide contar a verdade. Ao mesmo tempo, a Kiara faz uma pergunta pro John, que só ele saberia, para ver se realmente é ele, e ele não acerta. Nessa, pessoas normais entenderiam que não é ele, mas essa jumenta comenta que tem uma câmera no pé deles, e ele olha e é carregado. Enquanto isso, um observador destrói a câmera e começa a tentar destruir o vidro, estilhaçando ele no meio. Na manhã seguinte, a Madeleine joga a bike de volta pro buraco e fala que vão atrás de uma saída, e obrigam a eles a dizer que não vão quebrar mais nenhuma regra, tendo um flashback do passado da mina e como ela indiretamente ajudou no acidente que matou a mãe dela. E pelo amor, que criança chata, hein? Essa mulher só morreu porque deve que é daquelas mães de educação positiva. Se fosse com a minha mãe, era só porrada diferente. Tendo os time skip, já é inverno e a mina tá mapeando a floresta, enquanto os outros estão claramente cada vez mais desgastados, com a Madeleine brigando recorrentemente com o Daniel e a Kiara estando depressiva. A Kiara sai do nada e a mina vai atrás dela, encontrando ela prestes a pular pra cobra, pra se matar, mas é impedida a tempo e um grito é escutado de longe, do Daniel, e ele tá descendo o sarrafo na velha. Kiara vai atrás do Daniel enquanto a mina desamarra a Madeleine, indo pro puleiro. O Daniel tranca as duas pra fora da porta, obrigando elas a ir pra um lugar pra se esconder. E aqui realmente vimos o visual das criaturas, que parece uma mistura de Eren do Attack on Titan com os indígenas de Until Dawn. O design é bem feito, dá um medo real. O Daniel revela que as duas não estão lá e os bichos saem na caça. E ao mesmo tempo, as duas tentam convencer o moleque a abrir a porta. A mina usa de um discurso triste e consegue entrar. O pessoal fica com medo e vai todos pra frente do espelho, pra ver se dá aquela amenizada da raiva do pessoal. E a Madeleine começa a revelar alguns segredos que não tinha dito até agora. Primeiro, ela foi por querer. E segundo, que ela já tinha visto um antes. E era igual ela, só que com proporções alongadas. E os observadores são fadas. Fadas? Sei que você vai querer ser uma de nós. As fadinhas estão cheias de ódio e começam a mostrar que sabem falar. Ficaram o tempo todo quietas, mas querem se mostrar agora. O pessoal tenta achar uma forma de fugir e descobrem um alçapão no meio do tapete. E a mina escreveu nesse chão todo e ela não viu esse alçapão, ou ninguém nunca mudou nada de lugar esse tempo todo. Vocês merecem ficar presos mesmo nesse bunker. Quer saber o que tem no bunker? Então já deixa o like pra não ficar preso em uma floresta como essa. Eles encontram energia, muita comida e um computador com gravações do professor. Ele disse que essa estrutura foi construída à base de pessoas que chamavam e depois deixava para as fadas comerem, criada à base de sangue. Fitas depois, ele entra em contato com um deles e falha nessa missão. E no final da fita, ele está claramente abalado com tudo e decide que vai se matar, junto da criatura que está com ele. Mas antes disso, é coordenada para um lugar onde está o barco para a fuga deles, sendo o fim da fita. Acontece um momento de desabafo do Daniel, que eu não me importo, então bora pro pessoal. Saindo do bunker e tentando chegar no barco, eles chegam no ponto C34 e liberam o Darwin para ser o guia. Um pouco à frente, encontram as tumbas que aprisionaram as fadas, que já tiveram
asas e usavam magia. O sol começa a se pôr e todo mundo sai no pinote para chegar no rio. Enquanto na floresta, as fadas já estão saindo para caçada. Eles chegam no rio com uma certa facilidade e acham o barco. Colocam na água e... Pera, cadê o Daniel? Ele ficou para trás para ajudar o John, que claramente é um observador. E aqui o filme é bagaceiro demais. Como que essa fada chegou aí tão antes das outras? E segundo, sério, Daniel, que você acabou de ver vários vídeos falando que esses monstros assumem totalmente o corpo de uma pessoa e você ouviu sua própria voz quando o puleiro estava sendo quebrado e agora quer me dizer que você foi enganado por isso? Tu tá com tendência suicida e não contou pro pessoal, né? As mulheres vão pro meio do lago tranquilas, enquanto o Daniel é morto. E o observador abre essa boquinha. Olha que sorriso lindo. Passa o dia e estão no mundo normal. Elas pegam um ônibus e cada uma vai para sua casa. A mina descansa e vai para a faculdade terminar o que o professor tinha pedido. Chegando no escritório, ela acha arquivos dizendo sobre Halflings, filhos de humanos e fadas, achando uma foto. Ela corre para a casa da Kiara e aqui o filme tem um final bem desnecessário na minha opinião. Ela chega na casa e fala que na verdade Madeline é a esposa morta do professor. Então a Madeline que a gente viu é uma observadora. Chega um carro e olha só, é a Kiara. Então a Madeline se revela e bate na mina e na Kiara. Quando a Madeline estava quase matando a mina, ela revela que a Madeline é um Halfling. E ela fica tanto em choque que sai um pulso dela e até asas. Esse final não tem como. Ela voa e a gente nunca mais vê ela, tecnicamente. E corta pro futuro com a mina contando tudo isso pra irmã, enquanto a Madeline observa tudo. Tá, ok. O que foi isso? Esse final poderia ter sido muito melhor. Não precisava disso. Esse final abaixa a nota de um filme que não é ruim. Não é uma obra-prima, mas merece um 6,5. Eu acho que se não fosse esse final, merecia um 7. A premissa é muito legal e até que é bem usada. Os monstros poderiam parecer mais, porque fica tanto nesse ensaio que eles vão fazer algo, mas nunca fazem. E a morte do Daniel e esse final é coisa de muito filme trash. Então, eu acho que uma nota 6,5 mais do que justo. 6 passa de ano. Você concorda com isso? Ou eu tô louco? Comenta aí, vai. E se inscreve, caso você não queira ser observado de noite. Tamo junto. Falou.